Eu gosto muito também dessa ferramenta aqui, ó, de gerenciar perfis de configuração automática. Como eu falei para vocês, 90% do meu tempo eu estou trabalhando como radiologista à distância. Então, eu tenho algumas clínicas e eu recebo DICOMs de diferentes tomógrafos. E, sinceramente, dá um trabalhão para configurar, porque cada clínica quer um template de um jeito, quer um tamanho de fonte, quer um filtro diferente. Tem clínica que não gosta de filtro, que quer a imagem original. E a gente tem que ir se adequando. Então, eu vou aqui, nessa ferramenta de perfil automático, ela sempre vai criar, ela deixa você configurar tudo de acordo com aquele tomógrafo. Então, por exemplo, eu tenho essa tomo que a gente está utilizando, é uma tomo do iCat. Então, no meu perfil do iCat, eu já tenho os níveis que eu gosto de filtro para as imagens, brilho e contraste para os cortes multiplanares. Então, da mesma forma, eu apliquei para a panorâmica, tá vendo que ele aplica nessa reconstrução panorâmica, para os cortes para sagitais. Os para sagitais na janela de implante, como eu não utilizo, eu deixei tudo zerado. A questão do meu 3D, e aqui no outros, que eu acho que é super legal isso, são a questão do tamanho das letras, dos números, das medidas, dos traçados, das setas, do jeito que aquela clínica específica gosta. Porque o gosto pessoal da gente fica em segundo plano, a gente tem que adequar ao perfil da clínica e o tipo de impressão que a clínica vai realizar. Então, tudo aqui, ó, já tem a espessura da seta, o tamanho das anotações, tanto na minha visualização quanto na impressão, porque às vezes pode acontecer, tá vendo que na minha impressão tá um pouquinho menor do que o da visualização? Eu falei, eu não sou obrigada a ficar vendo um númerozinho pequeno, mas para o dentista, no meu template gerado, ele gera corretamente no tamanho adequado para o dentista visualizar. E aí, quando eu aplico essas configurações automáticas, então aqui como é do iCat, ó, se vocês forem observar, o brilho e contraste já está adequado, já está confortável para os meus olhos, e o mais importante, está confortável para os olhos do dentista. Por quê? Eu tenho que imaginar que esse template ele vai para impressão. E muitas vezes o contraste que está na impressão não é o igualzinho ao contraste que eu estou vendo aqui na tela. E essa clínica do iCat específico, ela trabalha com impressão em filme. Então, todas as minhas observações dessa clínica que eu preciso colocar, tá tudo em branco, não tem nenhuma coloridinha, porque se eu coloco colorido, no filme vai aparecer preto. Então, para essa clínica, eu deixo tudo em branco. E aí, a gente consegue selecionar. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que eu esqueci de comentar com vocês, porque às vezes algumas das ferramentas que eu estou mostrando para vocês, e vocês vão chegar e falar, putz, na minha versão não tem. Então, só para deixar bem claro, ó, eu estou usando a versão 3.601, que é uma das últimas atualizações que o pessoal da N Solutions colocou no site, tá? Até na semana passada eu estava dando aula na especialização e os alunos estavam com a 3.5 e eu comecei a dar aula com a 3.6. E eu fazia algumas coisas no meu software e os alunos, mas professora, não tem essa opção para mim. Então, se tiver alguma diferença entre as minhas ferramentas e as ferramentas que vocês têm no dia a dia, provavelmente é pela versão, tá bom? Então, eu tô com a 3.6.